De volta amanhã, Sagres, comigo Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e com Cileide Alves. O Programa de Socorro a Estados e Municípios para Enfrentamento da Pandemia apresentou resultados desiguais. Enquanto algumas administrações receberam recursos mesmo sem ter tido perda de arrecadação, outras não receberam dinheiro suficiente para compensar essa queda nas receitas. As conclusões são parte de uma nota técnica da Rede de Pesquisa Solidária, que reúne pesquisadores de instituições públicas e privadas. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Universidade de São Paulo, professora Úrsula Dias Pérez. Professora, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente em áudio, mas também em vídeo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Rubens, bom dia Cileide, os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje fazendo essa discussão. Prazer ter você com a gente, ter a senhora com a gente. Professora, eu queria começar perguntando antes aqui das questões da Cileide, como é que essa apuração é feita? Como é que se chegou a essas conclusões sobre a desigualdade na distribuição dessa ajuda federal? Então, periodicamente, né, todos os bimestres, os estados e as capitais têm um relatório de informações que chama Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que existe desde a Lei de Responsabilidade Fiscal ter sido aprovada, e esse relatório é publicado, a Secretaria do Tesouro ela informa, e então a gente buscou esses relatórios do primeiro semestre para ver como é que estava a arrecadação, né? O relatório informa tanto as receitas quanto as despesas agregadas dos estados e capitais, e a gente resolveu olhar, eu e o Fábio, qual era a situação, então, da arrecadação de impostos dos estados e capitais. O que teria acontecido com o ICMS e o ISS era a nossa principal preocupação, e se as transferências que a União já tinha começado a passar teriam sido suficientes para manter a arrecadação ou não, né? Nesse momento de pandemia, com altos gastos em saúde e também assistência. Então, a gente pegou os dados, esses relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional, são disponíveis lá no site a cada bimestre. Bom, professora, explica para o nosso ouvinte o que o cotejamento, digamos assim, desses relatórios de 2020 com os de 2019, né, o primeiro semestre desse período, descobriu. Então, ao comparar o que teria acontecido, né, então a gente comparou para os vários estados e capitais qual foi a receita no primeiro semestre de 2020 com a receita de 2019, e a gente percebeu que houve queda de impostos, né? A gente sempre com olhares principalmente para ICMS, ISS e os fundos de participação. Então, a gente percebeu que o acumulado, a soma de todos os estados, houve uma perda de ICMS em torno de 6%. Mas o que a gente percebeu também é que alguns estados não tiveram perda. Então, em alguns estados, o ICMS, inclusive, aumentou, né? Como Mato Grosso. E também a gente percebeu que nas capitais houve diferenças. Algumas capitais tiveram a perda de ISS nas capitais foi menos de 3%. Então, ela foi praticamente igual à arrecadação do primeiro semestre do ano passado. É claro que isso não foi igual todos os meses, né? Os meses mais severos da pandemia, o mês de maio, isso caiu mais, mas no acumulado aconteceu isso. Então, a gente percebeu, caiu menos do que a gente esperava. A gente pensava em coisas como 20%, né, de queda. Então, caiu menos do que a gente esperava, e aí a gente foi olhar o total da receita, e a gente viu que o total da receita estava praticamente estável. Por quê? Porque mesmo com essa queda, como a União repassou recursos que entraram para os estados e para as capitais como outras transferências da União, a soma dessas transferências com as receitas dos estados e capitais deu estabilidade. Então, não dá para dizer que eles perderam receita no primeiro semestre. Não houve uma perda, e em alguns estados e algumas capitais houve ganho. Então, houve aumento de receita total em algumas capitais e em alguns estados, e outros tiveram perda. Então, não foi equânime. Não o que a gente esperaria, vamos dizer assim, é que se o ICMS caiu 5%, a União tivesse compensado esses 5%. Se numa capital o ISS caiu 10%, eu teria compensado 10%, mas não foi assim. O critério ele não foi modulado para ser um repasse em função da perda. Ele foi um critério fixo, valor fixo, baseado em 2019,
E como ninguém sabia o que ia acontecer em 2020, em alguns casos ficou próximo e em outros casos ficou longe. Então, acabou sendo um critério desigual, porque ele não foi modulado para compensar especificamente cada perda. Pois é, e aí a gente vê, confirma essa sua descoberta aí com os números que a gente já revelou aqui no nosso programa sobre o crescimento da receita do Estado e da Prefeitura de Goiânia no primeiro semestre. O Estado teve até um ganho de 3% em média no primeiro semestre, comparado com o semestre passado, e a Prefeitura de Goiânia, que ontem fez a prestação de contas na Câmara Municipal, ela teve um crescimento nominal de 2 e pouco por cento e empatou. No crescimento real foi 0,01%. Isso foi graças, então, a esses recursos que chegaram da União. Quer dizer, no caso delas aqui, o recurso foi suficiente para impedir que houvesse prejuízo em relação ao ano passado. Isso, exato. E no caso do Estado de Goiás, para além disso, Cileide, teve uma outra coisa que foi a suspensão do pagamento da dívida de Goiás, né? Os estados, a lei complementar 173, além de prever um repasse, né, de recursos aí fixos até 60 bilhões para os estados e capitais, também previu que quem tivesse dívidas a pagar nesse período, essas dívidas ficariam suspensas ao longo deste ano. E os estados com maior endividamento a ser suspendido eram justamente o estado de São Paulo e o estado de Goiás. Então, o estado de Goiás ele foi beneficiado pela suspensão desse endividamento, para além dessa questão da reposição de receitas. Pois é, mas aí só um dado para informá-la: Goiás não aderiu ao não pagamento da receita porque ele tinha uma liminar que ele conquistou no STF no ano passado, em julho do ano passado, portanto, antes dessa lei, e essa liminar já garantiu a suspensão do pagamento até maio deste ano. Então, o Goiás já não paga a sua dívida desde junho do ano passado. Quando foi agora em maio, o ministro Gilmar Mendes reformou a decisão, adiou até setembro deste ano, e já há um novo pedido de liminar no STF para prorrogar mais um tempo, porque Goiás alega que está em processo de tentativa de adesão ao regime de recuperação fiscal e a União, a Secretaria do Tesouro Nacional, não analisa o pedido de Goiás. Como está prorrogando a análise, ela tem usado esse recurso para não pagar a dívida. Então, assim, há essa diferença aí, que Goiás optou por não aderir porque já se beneficiava dessa decisão, e Goiás já deixou de pagar. Só no ano passado foram mais de 2 bilhões de reais, e isso, inclusive o endividamento de Goiás cresceu. Um dos pontos que cresceram é o endividamento, a dívida consolidada do Estado em função dessa decisão judicial. Agora, eu te pergunto o seguinte, Úrsula: diante desses dados, né, que eles foram desiguais, e praticamente empatou com estados como Goiás, o fato de ter havido a ajuda emergencial para a população, isso explica talvez a queda menor nas receitas dos estados e municípios, como se previa? Quer dizer, inicialmente você bem observou que se falava até em queda de 20% de ICMS. Você acha que a ajuda emergencial ela ajudou, inclusive, não só as pessoas que receberam esse recurso, mas também os estados e municípios a não perderem receita? Acredito que sim. A gente já vê alguns estudos que apontam para isso, né? Saiu recentemente do estado de Pará. O fato das pessoas terem recebido o auxílio emergencial possibilitou a manutenção de um certo nível de consumo. Então, claro que isso vai repercutir na arrecadação do ICMS e também diretamente na arrecadação do ISS. Então, possivelmente, sim. A gente ainda não temos um estudo para dizer qual é a proporção desse, vamos dizer, desse multiplicador, né, que a gente chama, do efeito multiplicador do auxílio. Mas certamente o auxílio conseguiu manter um certo nível de consumo existindo para essas pessoas que tinham perdido emprego, que não teriam outra renda. Então, a manutenção do auxílio é muito importante para a manutenção de um certo nível de atividade econômica. Como que isso vai seguir, que a gente não sabe.
E outra coisa é que as parcelas essa parcela da União que a gente captou também foi muito importante. Então, a gente vai precisar rever agora, nesse próximo bimestre que os dados devem estar saindo, as duas outras parcelas, o que aconteceu, se manteve essa desigualdade, né, entre estados e municípios, e também o efeito de mais parcelas do auxílio emergencial, para ver se isso estabilizou mesmo a economia, ou até mesmo, em alguns casos, pode ter tido outro ganho, como aconteceu aí que você está apontando em Goiânia. Bom, no estudo, Goiânia está recebendo 41 milhões, parece, cada parcela, e segundo a secretária, numa entrevista que ela concedeu para a nossa emissora ontem, ela fala que ele completou, exatamente a expressão que ela usa, ajudou a completar. Desse estudo que vocês fizeram, teve estados que não foram compensados e estados que tiveram, digamos, lucro, entre aspas, né? Porque eles receberam uma ajuda que eles não perderam? Sim, então, a gente pode citar, no caso das capitais, Belo Horizonte acabou recebendo sem ter tido grande perda, Manaus também. No caso dos estados, Mato Grosso foi o caso mais clássico de que não teve perda e teve ganho, e Mato Grosso do Sul também. O ICMS de Mato Grosso, se não me engano, teve um aumento de 10%. Ele teve ganho de 10% no ICMS, mesmo assim ele teve a transferência da União nesse período. Então, ele tem um ganho de receita expressivo que é incomparável com os demais, né? Será que tem a ver com a colheita da safra, que são estados grandes produtores de grãos? Agronegócio, sim. A movimentação nesse período não foi tão afetada pela pandemia, e ainda assim, como o critério estava fixo e provavelmente muito referente a 2019, veja que a lei não deixa muito claro qual é o critério, mas diz que está amparado em inúmeros índices do ICMS, Lei Candir, Fundo de Participação de 2019. Então, quando você pega um critério de participação de divisão passado e aplica para um momento que você não tem muita dimensão do que vai acontecer, porque ninguém tinha como prever como ia ser o comportamento da pandemia, se você imaginar que um estado faz um lockdown, um isolamento muito bem feito, a probabilidade é que esse estado consegue controlar a pandemia, mas a economia vai ressentir, né? Então, isso ia depender de cada movimentação de cada estado. Então, você não tinha como prever quanto ia cair ICMS ex ante, né? Não dá para dizer que ia ser igual a 2019. Então, quando você fez o critério baseado em 2019, a probabilidade de erro mesmo era grande. Então, se em Mato Grosso a atividade seguiu nessa questão do agronegócio e teve, inclusive, ganho, esse repasse, de fato, não está capturando essa movimentação econômica, não está tendo essa relação. Bom, o que se aprende, né, com essa pesquisa que vocês fizeram? Pelo que eu estou entendendo, a primeira delas é que não podia ser um critério fixo, é isso? Eu acho que um dos pontos importantes era que tudo isso é muito... A gente tem que pensar bem, porque assim, todas as parcelas já foram praticamente pagas, né? Até setembro. Então, a negociação agora vai haver uma nova ajuda? Como é que vai ser a relação dos estados com o socorro fiscal da União daqui para frente? Porque a gente sabe que a economia, ainda que, vamos dizer, tenha se equilibrado, a gente não estava no melhor momento, né? Da história econômica brasileira. A gente vinha de uma recessão, estados fragilizados, tem muito endividamento, tem gastos crescentes com o pessoal, tem uma série de questões para resolver. Então, claro que sempre o apoio da União ainda será necessário, provavelmente nesse ano e no próximo, porque os efeitos da pandemia seguirão. Uma perda de ICMS de 6% é menos do que a gente imaginava, mas é uma perda que tem reflexos para dar conta de todos os gastos necessários. Então, o que a gente aprende numa nova negociação, numa nova rodada, seria importante, num critério de federalismo fiscal de equalização, que se considerasse as perdas efetivas, né? Um critério ajustado e que podia ser dinâmico, né? Móvel. A cada mês, uma análise para o repasse. Isso seria, eu acho que mais adequado para cobrir a perda, exatamente. Quer dizer, o ideal seria que se primeiro tivesse a perda e depois se fizesse a recomposição. Sim, mas é que é possível você fazer isso ao longo do mês, né? Com controle quinzenal, para não deixar descoberto caixa. Então,
É possível, você tem vários mecanismos, né? A Secretaria do Tesouro tem muita informação, o Ministério da Economia, então é possível fazer. Claro que no começo do ano havia um grande temor de que a perda fosse muito, muito grande. Acho que o governo federal tinha um temor de ficar com uma porta aberta sem saber quanto ia ser essa ajuda. Então, até entendo o volume determinado, mas mesmo com um volume determinado, o critério poderia ter sido móvel. E eu acho que isso teria sido mais adequado para auxiliar quem teve mais perda, né? Pois é, se do período que houve quarentena a perda não foi tão grande, é possível prever que vai continuar havendo perda agora que a economia não está mais paralisada? Eu acredito que para a média dos estados e capitais é possível que a gente tenha estabilidade, sim, né? É a expectativa, precisaria olhar os dados. Mas, de novo, Cileide, o Brasil é muito heterogêneo, né? Os nossos estados e nossas capitais têm comportamentos muito distintos em cada região. Então, há perdas, houve estados e houve municípios que tiveram perdas maiores, a média foi 6 de ICMS. Isso não quer dizer que alguns estados, alguns tiveram ganho, mas outros tiveram perdas de mais de 10%. Quem teve perda de mais de 10%? Deixa eu me lembrar aqui quem foi, mas Rio de Janeiro teve uma perda muito importante de ICMS, eu acho que por aí, mais de 10%. O Ceará teve perda relevante. E eles não foram compensados proporcionalmente? Na mesma proporção, não. Tá. Então, essa é uma discussão que precisa ser pensada, né? Eu acredito que daqui para frente não só, né? O que já aconteceu, que a gente só pegou o primeiro semestre, então julho, agosto e setembro, outubro deve ter uma outra reação, uma melhora. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai melhorar no mesmo patamar. Então, é possível que ainda precise pensar em algum tipo de ajuste, de compensação, até porque as pressões de despesa com saúde também são distintas entre os estados. Alguns estados foram mais afetados, outros menos, né, pela pandemia e necessidade de gastos. Pois é, aí a questão que eu fico pensando agora é a seguinte: há sempre uma crítica aos estados, né, pela falta de controle dos gastos públicos, e há quem pense que essa ajuda da União, ela inclusive incentiva que os estados gastem mais. Você acredita nisso? Você acha que é necessário ou que essa ajuda pode piorar o controle fiscal dos estados? Olha, o que a gente percebeu do primeiro semestre é que não houve uma explosão generalizada de gastos. O que houve foi um aumento de gastos muito importante na saúde, especialmente para assistência hospitalar. Então, a gente pode dizer que o gasto meio foi canalizado nesse momento para a questão de atendimento à pandemia, porque a assistência hospitalar está totalmente conectada com a questão da Covid, gasto com UTIs, né, e hospitais de campanha, nesse sentido. Agora, outros gastos dos estados e capitais acabam aumentando, porque é normal, como gastos de pessoal e gastos administrativos. Educação teve uma leve queda, que também era esperado, porque as escolas estavam fechadas, e o demais, mais ou menos, se esteve estável, com alguns com pequena redução. A média dos gastos não aumentou. A totalidade dos gastos manteve uma pequena queda, quase uma estabilidade. Então, não é que houve o auxílio fez com que todo mundo aumentasse, não. Teve mais ou menos uma estabilidade, até porque acho que os estados estão tentando se controlar, porque tem um rígido controle sobre o equilíbrio fiscal, né? Então, o principal aumento apontado foi na questão da saúde e também teve aumentos de gasto com pessoal inativo e, na sequência, ativo. Mas isso dentro da normalidade do que todo ano aumenta esse tipo de despesa. Quer dizer que a gente pode entender que o relatório de vocês também tem essa descoberta relevante, quer dizer, não houve exagero de gastos e houve, sim, canalização para despesas da pandemia mesmo.
Sim. O relatório ele não nos permite, é um relatório que ele abre as despesas por função e subfunção, que não nos permite um detalhamento para cada tipo de programa, cada tipo de despesa, né? Ele é um relatório sucinto. Mas pelo detalhamento das funções e subfunções, o que a gente percebe foi a assistência hospitalar o que mais teve destaque de aumento. Proporcionalmente, em termos percentuais, a assistência social também aumentou, mas ela é uma despesa pequena nos estados, né? Então, como ela é pequena, qualquer aumento já é um super aumento. Então, não dá para dizer que houve um grande pacote de assistência nos estados. A gente sabe que a assistência social, quem gastou mesmo foi a União com auxílio emergencial. Então, os estados se incumbiram fundamentalmente da saúde hospitalar. Úrsula Pérez, que é professora da USP e uma das autoras do estudo que mostra que a arrecadação dos estados se manteve estável na pandemia e suas perdas foram compensadas de forma desigual, né, por transferências federais. Rubens? É isso, agradecer a Úrsula, né, pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Obrigado, Úrsula. Bom trabalho aí, bom dia. Obrigada a vocês pela oportunidade, bom dia e parabéns pelo trabalho de acompanhamento de vocês aí em Goiânia também. Obrigado aqui pela entrevista. A Úrsula conversando com a gente aqui no Manhã Sagres. Destaque a íntegra desta entrevista você confere acessando sagresonline.com.br.